Gente, boa noite. É só um pedido, porque para mim é muito importante o contato visual. Então, se de repente dois puderem sentar ali do lado da Bia e do Paulo, por favor. É só um pedido, tá? O Davi, se você e o Esdras puderem deslocar uma carteira, daí a Ana Laura e Davi, daí, vocês podem sentar nessa daqui, por favor? Tá? Eu não sei se é possível colocar mais duas mais ou menos aí. Isso. Gente, é só um pedido, tá? Porque realmente para mim o contato visual é importante, tá bom? Obrigado, Giovana. Bem, Samara, é só um pedido. Daria para sentar naquelas ali, por favor? Ali do lado do Davi e do Mateus? O Henrique Yuri está tranquilo aqui. Kevlin, dá para acompanhar daí ou não? Será que eu consigo dar um desafio para mim, tá? Dar um boa noite personalizado? Deixa eu tentar. Tá? Mariana, Luana, Enzo, Igor, Giovana, Sara, Kevlin, Davi, Ana Laura, Esdras, Davi, Samara, Benjamin, Mateus, Léo, Caio, Cauê, Paulo, Luíde, Maria. Obrigado. Pegadinha, Bia. Ana Laura, André, Cauã, Bia, Henrique, Yuri, o João. Não, Henrique e Yuri. Os irmãos. Tá? Caetano, Brunão, Sarinha, Isabela. Por que eu sei o nome? Por que eu memorizo o nome de vocês? Porque praticamente todos os dias eu intercedo nominalmente por vocês, tá bom? Tá? Eu me sinto com alguma responsabilidade sobre a vida de vocês. Verdade, João? Tá? Eu lembro de você também, cara. E a gente sabe que quando a gente intercede, quando a gente coloca, né, vocês diante do Senhor, a gente abre caminhos no mundo espiritual para que Deus realmente abençoe. O livro de Jó termina de uma forma assim interessante, que enquanto Jó intercedia pelos seus amigos, lembra toda a história lá de Jó, e vieram aqueles amigos, né, que mais atrapalhavam do que consolava, né? Então, quando Jó intercedia pelos seus amigos, a Bíblia diz assim, que Deus restaurava a sorte ou a vida de Jó. Então, existe aí algo assim muito importante quando realmente a gente intercede um pelos outros. Né? Isso daí é algo muito precioso, é algo muito importante aos olhos do nosso Deus. Tá? É por isso que, né, um dos últimos itens, né, ou o último item da nossa conversa, né, dessa noite, vai ser a importância de sermos um, tá? De firmarmos amizade entre nós mesmos, porque quando isso acontece, a presença de Deus é mais intensa, né? A ação do Senhor é mais intensa. Então, assim foram palavras introdutórias. A gente pode perseverar então um pouquinho mais em oração, entregando esse momento, mais uma vez, diante do Senhor. Então, poderia pelo menos, eu vou pedir 3 pessoas se pudesse orar, e se pudesse levantar um pouquinho mais a voz, tá, para a gente poder também ouvir e concordar com o amém. Pode ser? Então, 3 voluntários, por favor. Amém. Obrigado por ter teu amor nos constrange e essa
Amém. 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 Senhor, muito obrigado por esse dia, Senhor. Amém. Obrigado pela vida do Borges que está aqui para ministrar a gente, Senhor. Use as palavras dele, Senhor, que fale com cada um de nós aqui. Amém. Amém. Senhor Deus, nessa noite nós falamos, eis-me aqui, Senhor. Sim, amém. Senhor, abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, Pai, para que possamos te receber com toda a tua glória, com toda a Sim. tua magnitude, Senhor. Fale o nosso coração, Pai, coloque a semente da tua palavra, do teu amor e da tua grandeza aqui, Senhor. Amém. Estamos aqui para te ouvir, Senhor, para te obedecer e, acima de tudo, te adorar. Amém. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de todos os dias nos prostrarmos diante de Ti, Senhor. Amém. Obrigada porque o Senhor é um Deus maravilhoso, porque o Senhor não nos desampara, Senhor. Amém. Mesmo nós sendo tão falhos todos os dias, Pai, o Senhor nos ama incondicionalmente. Amém. Obrigado. Obrigada pelo teu amor, Senhor. Amém. Amém. Então, no sábado passado, eu sugeri 3 palavras. Será que vocês se lembram ou não? A primeira qual é? Conversão. A segunda, consequência. Muito bem. E a terceira, comissão. Tudo bem? Conversão, consequências, né, da conversão. Em terceiro lugar, uma comissão, tá? Algo que o Senhor realmente vai aí nos comissionar. Aí o primeiro texto foi no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos abrir lá? João, capítulo 3. É uma conversa, né, que Jesus teve com uma das autoridades, né, da religião judaica, uma pessoa chamada Nicodemos. E nós temos aqui alguns versos bastante conhecidos nossos, né? Então, no capítulo 3, a partir do verso 16. Então, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E o verso 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, nesses versos que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus nos oferece um presente, não é? Gente, boa noite. Ele nos oferece um presente, sim ou não? Sim. Sim. E que presente é esse? Isso, Bia, perfeito. O presente que ele nos oferece é a vida eterna. É a sua própria vida, né? É a vida divina. Porque, obviamente, né, desde que nós fomos concebidos,
né, nós temos a vida humana. Tá? E quais são as características da vida? Gente, vai lá. Ou aulas de biologia, ou simplesmente bom senso. O que é que caracteriza uma pessoa viva? Uma pessoa viva fala? Tá? É claro que às vezes a pessoa é muda, né? A gente pensa sendo Karl Popper, né? Lembra em filosofia da ciência, né? Então a gente sempre tem que pensar no negativo também, né? Mas a fala, que mais? O pensamento, as emoções, né? Os sentidos, né? Audição, visão, olfato, paladar, tato. Tamo junto ou não, gente? Que são coisas que caracterizam a vida. Então, são evidências de vida humana. Nós nascemos, né, com essas qualidades. Mas também existem essas versões no sentido espiritual. Então, será que existe pensamento de Deus? Sentimentos de Deus? Visão de Deus? Como Deus olha, vê as coisas? Será que existe a fala de Deus? Será que existe o aroma de Deus? Porque toda a vida humana é um reflexo da vida divina. Tá? É claro que a vida divina, ela é plena, ela é completa em si mesma. Então, os irmãos entendem? É algo que o próprio Jesus está nos oferecendo. Tá? Você quer a vida de Deus? Você quer os pensamentos de Deus? Você quer os sentimentos de Deus? Você quer os olhos de Deus, a visão de Deus? Você quer a audição de Deus? Você quer a compreensão de Deus? Porque nós vamos vivendo, né? E a gente vai tirando as conclusões de tudo que está acontecendo, baseado naquilo que nós vemos, naquilo que nós ouvimos, a forma como nós avaliamos. Tudo bem que são sentidos da vida humana, mas o que Jesus nos oferece? Ele nos oferece as habilidades, as qualidades que vêm da própria vida de Deus. E como é que a vida de Deus é descrita? É descrita por essa expressão, vida eterna. Tá, aqui no grego, nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego. É usada uma palavra especial para isso, que é a palavra zoe, né, de onde vem, né, zoologia, né, que é o estudo, né, dos animais, mas é um mau uso do grego, tá? O grego usa a palavra zoe para dizer a vida de Deus, né? De repente a gente conhece algumas comunidades aí, né? Que o nome é comunidade zoe, já viram ou não? Porque vão pegar essa palavra do grego, que é a vida de Deus. Então, irmãos, olha só, o presente que o próprio Deus nos oferece é a sua própria vida. Irmãos, uma vez mais, o que significa ter a vida de Deus? Significa ter pensamentos de Deus. Será que isso é bom ou não? Quantas vezes nós lutamos contra os nossos pensamentos, as nossas incertezas, as nossas dúvidas, né? Aquela indefinição de tomar decisões, né? Vocês são jovens, né? Vocês já começam a tomar aquelas decisões importantes da vida, né? A decisão profissional, a decisão conjugal, não é verdade? São decisões ou não importantes na nossa vida? E quão importante é ter a mente de Deus, né? A lucidez de Deus, conseguir enxergar as circunstâncias, o que está acontecendo com os olhos de Deus, ter percepção de ambientes, né, com os sentimentos de Deus. Então isso é algo que o próprio Deus nos oferece. E como é que nós nos apropriamos disso? Talvez o meu tom de voz não deixou claro o suficiente o ponto de interrogação. Como é que nós nos apropriamos da vida de Deus? Aquele que crê tem a vida eterna. Então, irmãos, na reunião do sábado passado, nós falamos um pouco a respeito do crer. Crer é um ato da nossa vontade, né? Deus, Jesus,
eu não entendo muito bem como isso acontece. Irmãos, e não é para entender mesmo, tá? Porque a nossa mente ela é muito limitada. A vida humana, a nossa vida é uma vida limitada. Então a gente chega com o nosso coração sincero. Jesus, Deus, Senhor, eu não entendo muito bem, mas é algo que eu quero para a minha vida. Eu creio, eu quero isso para mim. Então quando nós tomamos essa decisão voluntária, esse ato da vontade, então é algo que Deus começa a operar nas nossas vidas. Mas irmãos, por favor, entendam, isso não acontece, toda essa virtude da vida divina, ela não acontece assim da noite para o dia. É algo progressivo, é algo que a gente vai crescendo nessa vida. É por isso que é necessário a entrega diária, a busca diária, né? No exato momento em que a gente levanta, né? É uma decisão que a gente toma. Jesus, eu decido te seguir, eu decido ser teu discípulo. Por favor, Jesus, me encha da tua vida nesse dia. Tudo bem a importância de ter ali o começo do dia aos pés do Senhor buscando. E será que Ele vai honrar essa entrega? Gente, sim ou não? Sim, porque Ele realmente é um Senhor bom. Então, é isso que significa a conversão. Quando a gente desiste da nossa vida, a gente desiste de viver, né, pelos nossos próprios parâmetros, pelas nossas próprias opiniões, pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios desejos. É um processo de renúncia. Irmãos, a gente confessa que nem sempre isso é fácil, mas isso é algo necessário. É a lei do investimento, né? Eu fico assim pensando, né? A gente segurando a menor nota, a menor moeda é de 5 centavos, né? Que você sabe que não tem mais moeda de 1 centavo, né? Você sabe por quê ou não? É mais caro fazer a moeda de 1 centavo vale mais que 1 centavo, tudo bem? Se você derreter a moeda, o metal é o níquel, tá? E for vender, vale mais do que 1 centavo. Então, a moeda mais barata é 5 centavos, né? Então, a gente segura aquela moeda de 5 centavos, não, é meu, não largo, é muito valioso, está aqui na minha mão. Né, o Senhor com aquele baú de tesouro, né? Tesouros e tesouros, né? de moedas de ouro que vale bilhões e bilhões, mas a gente no nosso egoísmo, né? Não, é meu, não largo mão. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Esse nosso apego bobo com a nossa vida, com os nossos valores, com os nossos sonhos, por mais legítimos que sejam, tudo bem, gente? E muitas vezes a gente não percebe que é moeda de 5 centavos, porque nós vivemos com pessoas que ficam agarradas com as suas moedas de 5 centavos. E a gente acha que é tudo normal. Vocês entendem ou não? Tá todo mundo assim, então tá todo mundo... Eu estou dentro da normalidade. Mas, irmãos, quão necessário é, Senhor, eu abro mão da minha vida, abro mão dos meus apegos, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus desejos, porque eu quero é a tua vontade, e a tua vontade é o melhor para mim. Imagina uma criança, né? Eu vou viver aqui de salgadinho e Coca-Cola. Salgadinho e Coca-Cola, né? Ai, que gostoso, é o bom, é o melhor para mim. Mas com a médio e longo prazo, começam as enfermidades, não é? Não tem uma nutrição adequada, vai começar. Então é disso que infelizmente a maioria das pessoas estão vivendo, de salgadinho e Coca-Cola. A médio e longo prazo, começa a desenvolver as suas depressões, as suas angústias, as suas ansiedades. Irmãos, por favor, são coisas sérias que, cedo ou tarde, isso pode nos acometer dentro da nossa fragilidade, tudo bem? Então nós vamos diante dos pés do Senhor e derramar
as nossas fragilidades, as nossas lutas, né, os nossos anseios, né, a gente sempre leva aos pés do Senhor. Mas quando a gente realmente se entrega ao Senhor, a gente realmente entrega a nossa vida a Ele, nós desistimos da nossa vida porque queremos a vida dEle, pouco a pouco Ele começa a manifestar em nós a sua vida, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas palavras, as suas atitudes, o seu olhar, a sua forma de discernir a realidade, a sua forma de ver as coisas. Então são todos os benefícios que estão inclusos nessa palavrinha, vida eterna. Então nós temos aí o primeiro passo, que é a conversão. Eu abandono a minha vida, quero reforçar, eu abandono os meus próprios sonhos. Mas, sabe, é importante ser questionador, e eu gosto da juventude porque normalmente vocês são questionadores. Você pode perguntar, mas irmão, e se meu sonho simplesmente for ter saúde, está errado? Não, não está errado. E se meu sonho for simplesmente ser um profissional que tem a sua vida de uma forma honesta, digna, é errado? Não, não é errado. É um sonho legítimo. Mas a gente começa a priorizar o reino de Deus, o desejo do Senhor, a vontade dEle, e todas essas outras coisas, a nossa vida profissional, a nossa saúde, a nossa escolha, a nossa vida conjugal, Ele vai naturalmente ajeitando. Vocês entendem ou não? É o famoso versículo, né, de Mateus capítulo 6, verso 33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, busque a sua justiça, né, o seu reino, né, no Evangelho de Mateus, a palavra justiça significa vontade de Deus, tudo bem? No Evangelho de Mateus, a palavra justiça significa vontade de Deus. Né, quando Jesus foi ser batizado, aí João Batista fala, mas Jesus, espera aí, tá errado. É eu que tenho que ser batizado por você e não você por mim. Aí Jesus fala assim, não, João, convém cumprir-se toda a justiça. Né? Aí a gente fica meio... Né, como assim? É que no Evangelho de Mateus, justiça é vontade de Deus. Então Jesus estava dizendo, João, convém cumprir a vontade do meu Pai. E para mim não tem nenhum problema eu aqui num ato de humilhação, me humilhar diante de você. Porque eu tenho que ser exemplo para todas as pessoas que futuramente serão batizadas. Então Jesus se coloca ali como exemplo. Né, para a gente, poxa, se o próprio Jesus, né, foi ali batizado, então ele deixou exemplo para que nós em tudo seguíssemos os seus passos. Então, tudo bem, o primeiro passo que é conversão. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, e eu gostaria que vocês respondessem de forma audível. Você já entregou a sua vida para Jesus? Sim. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já deixou a sua vida nas mãos de Jesus? Então, qual é a consequência? Todos nós somos nova criatura. Nós tivemos um nascimento espiritual. Né? Todo ser humano nasce com seu espírito morto. Mas quando a gente entrega a vida para Jesus, quando a gente se arrepende dos nossos pecados e a gente crê, ocorre em nós um nascimento espiritual. É isso que no capítulo 3 do Evangelho de João significa um novo nascimento. Então é interessante um jogo de palavras, né? Ou um ser humano nasce uma vez e morre duas, ou nasce duas vezes e morre uma. Já ouviram esse jogo de palavras ou não? Então, Bia, vamos lá. Obrigado pela sinceridade. O ser humano normal nasce uma vez. Irmãos, é um nascimento natural.
mas morre duas. Na Bíblia existem duas mortes. A morte natural, mas também existe a morte eterna, o que é descrito como lago de fogo e enxofre. Então, se uma pessoa nascer uma vez só, vai provar duas mortes, que é a morte natural e a morte eterna. Irmãos, isso é sério ou não? É muito sério. É claro que a gente vai vivendo o nosso dia a dia, né, com as coisas para resolver, né, estudo, trabalho, família. Então, normalmente a gente não pesa essas coisas com seriedade. Mas, irmãos, um dia vai haver o grande juízo eterno. E a gente vai perceber que como as nossas escolhas diárias são muito importantes. É por isso que o Senhor Jesus diz: você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Irmãos, o que é esse pouco? É as nossas decisões diárias. Vocês entendem? Tá? A nossa decisão de seguir ao Senhor, de ser fiel a Ele, né? São essas decisões. Aí quando chegar o dia eterno, né, Ele vai nos dizer, né, vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então, a gente está aqui, né, nos olhando, mas a gente não vai conseguir expressar a gloriosa alegria daquele dia eterno. Então, todas as nossas decisões diárias é o pouco. Então, normalmente as pessoas, infelizmente, nascem uma vez, mas vão morrer duas, né? A morte natural e a morte eterna. Mas aleluia, porque a nossa história é diferente, não é? Então todos nós, obviamente, tivemos o nosso nascimento natural, por isso estamos aqui, hello! E nós também tivemos o nosso nascimento espiritual, o novo nascimento. A vida de Deus habita em nós. É por isso que podemos provar a morte uma única vez. É claro que nós esperamos também a volta do Senhor, né? Essa tem que ser a nossa esperança diária. Então, tudo bem esse primeiro ponto, tá? Aí eu só vou aqui abrir, tá, um parênteses a respeito de críticas que elas devem ser feitas. Infelizmente, o que nós vemos na maioria dos ambientes evangélicos? Siga Jesus, porque Ele vai realizar os seus sonhos. Vocês já viram esse discurso ou não? Irmãos, que trágico é isso, hein? Tá tornando Jesus meu senhor ou meu escravo? Gente, quando tem esse tipo de discurso, siga Jesus, porque Ele vai realizar os seus sonhos. Essa é a noite da vitória. Você vai sair daqui e Deus vai realizar, eu profetizo, Deus vai realizar todos os seus sonhos. Aí eu fiz uma pergunta: isso é fazer de Deus o nosso Senhor ou o nosso escravo? Tentar fazer dele o nosso escravo. Irmãos, que tragédia se Deus realizar todos os meus sonhos. Porque muitos dos nossos sonhos podem nos levar à morte, não é verdade? Levar à tragédia. Então, a vontade de Deus é o que há de melhor para nós. Então, que a gente ore com sinceridade: Senhor, a Tua vontade é o melhor para mim. Irmãos, por favor, isso significa que é porque o diabo ele começa a lançar pensamentos, né? Olha, se você se consagrar a Deus, Ele vai mandar você ser missionário lá na África. Se você se consagrar a Deus, Ele vai fazer você ser um miserável a vida inteira. Vocês entendem ou não, gente? De pensamentos que Ele pode lançar. Não, irmãos. A gente se consagra a Deus. Ele sabe a situação de cada um de nós. Ele sabe, né, digamos assim, a medida do fardo que cada um de nós pode carregar. E Ele vai trabalhando nos nossos corações, né? Ele vai abrir
as portas da vida profissional, soberanamente vai dirigir cônjuges para cada um de nós. Tá? É algo assim constrangedor dizer, mas existe a possibilidade, né, do celibato. Né? Existem pessoas, né, que têm essa decisão, né, da vida solteira com Deus. Tá? É claro, você pode dizer diante do Senhor: Senhor, essa não é a minha opção. Né? Eu gostaria muito que o Senhor preparasse, né, a esposa ou o marido para mim. Aí, irmãos, por favor, quando você ora nesse sentido, ore também para que você seja preparado como uma esposa e um marido para alguém, tudo bem ou não? Vocês entenderam? Tá? Não peça apenas para você: Senhor, também me prepare para que eu seja um homem, uma mulher segundo o teu coração. Irmãos, o Senhor, Ele é bom. A vontade dEle é o melhor para nós. Então vamos agora para 4 consequências do Senhor Jesus para aqueles que se convertem. Então nós vamos ler as 4 em sequência. Tá? João capítulo 10. Lembrei agora de Paulo dizendo a Timóteo, só citando, tá? Tá no finalzinho. O Deus bom, que nos concede todas as boas coisas para o nosso aprazimento. O Deus bom, que nos concede boas coisas para o nosso prazer, para a nossa alegria. É Paulo dizendo para Timóteo isso, tudo bem? Então, irmãos, por favor, Deus não é um estraga-prazer, tá bom? Deus não é um estraga-prazer, pelo contrário, somente na pessoa dele é que nós temos verdadeiro prazer. Então, João capítulo 10, tá? Vamos ler o verso 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, como todos nós aqui dissemos já sim a Jesus, nós somos as suas ovelhas. Tá? E é o pastor que segue as ovelhas? Óbvio que não, né? É nós que seguimos o pastor, né? Ele é o nosso pastor, ele é o nosso líder. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Irmãos, o que é esse perecerão? Jamais provarão aquela segunda morte, aquela morte eterna, né, que a Bíblia descreve lago de fogo e enxofre. Jamais perecerão significa isso, tudo bem? Aqueles que me seguem jamais sofrerão essa segunda morte. E olha só que promessa maravilhosa: e ninguém arrebatará das minhas mãos. Eu sou da época que a gente cantava hinos, né? Eram mais hinos, né? Aí tem um hino que diz assim, né? Que segurança sou de Jesus, né? Que segurança sou de Jesus. E outro hino que dizia, né? Descansando nos eternos braços do meu Deus, né? Permite aqui, né? Cantar, dizer assim: descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Irmãos, ninguém arrebatará das minhas mãos. Vocês lembram como termina Romanos capítulo 8? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, medo ou espada, fome ou nudez? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nada, absolutamente
nada nos separará do amor de Cristo. Irmãos, somente o amor de Cristo satisfaz os nossos corações. Então o que o Senhor Jesus diz aqui? Eu lhes dou a vida eterna, eu lhes dou a minha vida. Vamos no capítulo 14. Capítulo 14, verso 27. Deixo com vocês a paz, a minha paz eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá, que o coração de vocês não fiquem angustiados nem com medo. Então o que o Senhor Jesus agora nos oferta? Ele nos oferta a sua paz. Irmãos, e esse termo, no grego, a palavra é Irene. De repente a gente conhece alguma pessoa que se chama Irene, né? Então, Irene significa paz, tá? É a palavra paz no grego, mas ela é mais conhecida no hebraico. Tá? Como é que é a paz no hebraico? Shalom, né? Que é até um cumprimento hebraico muito conhecido, né? Mas quando a gente estuda a palavra shalom, né? O que significa deixar a minha paz? Deixar a minha paz significa, olha, eu deixo o meu equilíbrio, eu deixo a minha lucidez, eu deixo a minha tranquilidade, eu deixo a minha serenidade. Então tudo isso está embutido na palavra paz. E não é verdade que no nosso dia a dia, dependendo das coisas que nos acontecem, chacoalha a gente, né? Deixa a gente temeroso, ansioso, com medo, inseguro. Irmãos, é verdade ou não? Tá? O final do ano passado, eu sofri uma situação de demissão, né? Eu fui demitido de um lugar que eu trabalhava. Então, o meu empregador, né, me chamou. Olha, eu nem sei o que dizer, mas olha, eu vou ter que te dispensar, tal. Eu falei, não, tudo bem, tá? Sem nenhum problema, muito obrigado, né, pelo tempo que eu trabalhei aqui. Aí terminou, eu até... Posso te dar um abraço? Tive. Aí enquanto eu estava caminhando para o carro, Senhor, eu estou triste, porque com Deus é importante a nossa sinceridade, tudo bem? Eu estou triste, a gente não gosta de ser descartado, não é verdade? Eu estou triste, mas Senhor, eu estou grato, eu não entendo, mas a Tua vontade para mim é boa, agradável e perfeita. Então, irmãos, essa demissão afeta no meu orçamento familiar? Afeta no meu orçamento familiar. Mas quais são as palavras do Senhor Jesus? Eu deixo a minha paz. Então, irmãos, quão bom é ter todo dia o consolo da paz do Senhor. Meu servo, meu filho, a tua vida está nas minhas mãos. A tua vida, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Então eu deixo a minha paz, a minha tranquilidade, a minha serenidade, o meu descanso, a minha lucidez, a minha clareza. Fica tranquilo, a tua vida está nas minhas mãos. Então, Ele nos deixa a sua paz. Então, irmãos, toda vez que a gente passar por algumas situações que nos acometem, né, uma perda, uma dificuldade, uma notícia ruim, lembra da palavra de Deus. Olha a importância de memorizar a palavra de Deus. Senhor Jesus, por favor, manifeste em mim a sua paz. Então, quais são os presentes que Ele nos dá? Ele nos dá a sua vida. Foi a nossa conversa no comecinho aqui. O que significa ter a vida de Deus? Significa ter os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu olhar, a sua audição, a sua fala, até mesmo o seu toque.
Irmãos, às vezes até um toquezinho nosso assim, né? É algo que eu oro, né? Todo dia. Senhor, que até um cumprimento numa pessoa, né? A gente sabe que, irmãos, como eu trabalho com adolescentes, né? A maioria aí desses adolescentes, desses jovens, né? Dos seus 15 aos 18 anos, tá, por favor, André, não se sinta ofendido com essa expressão. Mas, André, de repente você percebe ali, né, Bia? Gente, assim, mais ou menos da idade de vocês, né? As loucuras, né? As incertezas. É claro que quando as pessoas vão fazer as suas postagens em redes sociais, normalmente é o melhor momento, não é verdade? Mas qual que será a regra dessas pessoas? Tá? Será que a regra é o bom momento ou o mau momento? Tá? Vocês entendem ou não? Tá? Quando está sozinho, quando bota a cabeça lá no travesseiro, quando olha um pouquinho no seu interior, né? O vazio existencial, aquele conflito de identidade. Eu não sou exatamente aquela pessoa que eu mostro para as pessoas, vocês entendem ou não? E aí eu tenho um monte de colega psicólogo que está atendendo essa moçada toda com crise de identidade. Porque no fundo eu não sou aquilo que eu posto. E quando eu vejo as outras pessoas, eu não sou tão realizadas quanto elas parecem ser. Mas aquelas pessoas que postam também os seus melhores momentos vivem a mesma angústia, vocês entendem ou não? Então, irmãos, diante de tudo isso, que palavra nós temos? Eu deixo a vocês a minha paz. Então, Senhor, o que importa é eu ser aceito por Ti. Eu sou amado por Ti. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, que penetre como palavra de fogo nos nossos corações. Nós somos amados do Deus Criador e sustentador de todo o universo. Nós somos filhos desse Deus que é bom. E que a nossa identidade se baseie nessa verdade. Quem é você? Eu não sou a minha imagem. Eu não sou o meu trabalho. Eu não sou o que eu faço. Eu não sou aquilo que eu tenho. Eu sou um filho amado do Deus Criador e sustentador de todo o universo. Então é por isso que Ele nos fala, eu deixo a minha paz. Capítulo 15. Capítulo 15, verso 11. Tá? O Senhor Jesus estava tendo aquela conversa com seus discípulos. E vamos entender que tudo aquilo que Ele diz para os seus discípulos, Ele também está dizendo para nós que somos os seus discípulos. Ser discípulo é ser aluno. Nós somos alunos do professor Jesus. Nós somos alunos do mestre Jesus. Nós somos ovelhas do pastor Jesus. Nós somos funcionários do patrão Jesus. Nós somos ovelhas do pastor Jesus. Eu falei certo aquela hora ou não? É que eu já estava com a palavra patrão, quase que eu falei. Nós somos ovelhas do patrão Jesus. Não, nós somos ovelhas do pastor Jesus. Somos empregados do patrão Jesus. Então o que o nosso Senhor nos diz como seus alunos? Capítulo 15, verso 11. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria estejam em vocês. E atenção, e a alegria de vocês seja completa, seja plena. Tenho dito todas essas coisas. É Jesus falando, né, que ele se compara com uma videira, né, compara nós como ramos, né, pessoas que estão ligadas a Ele, né, unidas a Ele. E o que Ele diz? Eu estou dizendo todas essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa, seja plena. Aí traduzindo, né, o que seria, né, seria alegria?
tá? Porque não é viver igual rindo a todo tempo, tá? Não significa isso, tá? Gente que ri todo tempo deve ter algum desequilíbrio mental, tá? Tudo bem? Porque tem hora que o certo é chorar mesmo, tá? Tem hora que o certo, o correto é chorar. Por isso que a palavra ensina, né? Chora com os que choram, se alegre com os que se alegram. Mas tentando traduzir na nossa linguagem, né? O que seria, assim, alegria completa? Seria um bom humor. Seria um otimismo. Né? Essa que deve ser a marca de quem tem um relacionamento vivo com o Senhor Jesus. Por favor, irmãos, bom humor, eu não estou querendo dizer que é palhaço, tá? Contar piada a todo tempo, tudo bem? Mas você entende quando... Qual seria a gíria de vocês? A pessoa sempre é de boa. Seria o quê? Vocês entendem, né? Uma pessoa otimista, pessoa para cima, bom astral, tá? Não sei se são palavras que ainda circulam, né? Porque às vezes a linguagem é dinâmica, né? A gente fala, a pessoa é legal. Não sei se rola ainda. É que eu estou querendo traduzir, é pessoa otimista, tá? Pessoa bem humorada, né? Pessoa para cima, pessoa bem resolvida. Tudo bem? É isso que significa ser uma pessoa alegre. É a pessoa que vê o lado bom das coisas, né? Tá tudo despedaçando, né? Aí normalmente as pessoas se vitimizam, né? Tá tudo ruim, né? Então, uma das formas das pessoas chamar atenção para si mesma é vitimizar. É meio irônico isso, né? Mas o vitimismo é uma forma de egoísmo, tudo bem? Tá? As coisas são ruins, aí ela se vitimiza, como se estivesse gritando: preste atenção em mim, olhem para mim. Tudo bem? Então está o mundo caindo e de repente a gente começa a ver oportunidades, ver o lado bom das coisas. Por exemplo, o que o livro de Hebreus nos ensina quando o Senhor Jesus estava sofrendo todo o processo da crucificação? Desde o Getsemane, né? O Getsemane, né? O jardim do Getsemane foi o Senhor Jesus se preparando para o que ele padeceria na cruz, né? O Pai, num único momento, viraria a face. Então o Senhor Jesus começa a se preparar. Mas, irmãos, segundo Hebreus capítulo 12, o que motivou Jesus em todo o tempo? Vendo a alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Irmãos, que alegria é essa? Adivinha que alegria é essa? A alegria dele era a gente. Porque quando a gente vai para Isaías capítulo 53, diz bem assim: porque ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Então, quando a gente casa esses dois versículos, qual que era a alegria do Senhor Jesus? É nos ver salvos, pertencentes a Ele, participantes do reino dEle. Então nós somos a sua alegria, tá? E que Ele também seja a nossa alegria, tá? Então eu deixo vocês a minha alegria. E por fim, no capítulo 17, no verso 26. Capítulo 17, verso 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Então, o que o Senhor está dando agora, concedendo a todos nós? O seu amor. E o que significa isso de forma prática? É porque no nosso dia a dia
a palavra amor ela é muito rasa, né? É confundida com paixão, né? com empolgação, né? Eu estou amando, né? Então a palavra amor no nosso dia a dia, ela é muito banalizada. Mas segundo a Bíblia, tá? O que significa realmente o que significa realmente a palavra amor? Amor significa a capacidade de se doar. Amar significa se doar. É doar a minha atenção, é doar o meu tempo. E quando é doar o meu tempo, é, por exemplo, a gente interceder um pelos outros. É um ato de amor porque a gente está se doando, né, por causa do outro. Então é se doar. É doar até mesmo a questão financeira, da gente ver um ou outro passando dificuldade. Então a gente entender a doação como um ato de amor. Não é isso que é feito, infelizmente, por aí, né? Que, dá o teu dinheiro porque Deus vai te retribuir. Não. Tá? O ato de doar, né? Doar o meu tempo, né? Doar dinheiro, doar a minha atenção, né? São atos, né? de amor. E aí, irmãos, ao falar isso, é algo que a gente luta frontalmente contra o nosso egoísmo. Porque o nosso egoísmo é uma espécie de monstro que vive dentro da gente. Então, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus, o nosso ego não foi retirado da gente. Tá? Digamos assim, a gente não vira totalmente perfeito da noite para o dia, tudo bem? Então a gente convive com esse monstro dentro da gente chamado ego. Tá? O que seria o ego? É o somatório do que eu quero as coisas só para mim, o que importa é a minha opinião, eu estou interessado no meu prazer, eu estou querendo apenas a minha vantagem. Tudo bem esse monstrinho de meu, eu, é tudo do meu jeito, é do jeito que eu quero, é do jeito que eu gosto, tem que ser no meu tempo, né? Quando é para o outro, né? Espera aí. Mas quando é a gente, não, eu quero agora. Então é esse monstro que vive dentro da gente chamado ego. E o contraponto do ego é a vida de Cristo em nós, que é uma vida de doação. Então, toda vez que a gente se doa, nós estamos crucificando o nosso ego. Então, é algo, né, que é mais bem explicado no Evangelho de João, que é descrito no Evangelho de João e também no livro de Romanos, que é a vida de cruz. Que é a vida de crucificação do nosso ego, que a gente deve fazer isso voluntariamente a cada dia, tá? Uma das coisas, Benjamin, das muitas coisas que eu aprendi com seu pai, irmãos, o que eu aprendi com as conversas assim com o Ernie, tá? Eu lembro o teu pai dizendo, Benjamin, todo dia eu tenho que pegar o meu pé e esmagar o meu ego sufocando, tá? Eu não sei se você já ouviu teu pai dizendo isso. Então, irmãos, a todo dia, tá? Deve ser um tema constante nas nossas orações. Senhor Jesus, eu levo o meu ego à cruz. Eu confesso que o meu ego, com as minhas vaidades, com os meus caprichos, com o meu orgulho, com a minha autossuficiência, com o meu imediatismo, com a minha impaciência, com as minhas loucuras, com os meus caprichos, eu levo o meu ego à cruz. Eu falo isso, eu odeio esse inimigo que há em mim. Então é algo que a gente realmente tem que levar à cruz. Mas Senhor Jesus, por misericórdia, vem manifestar agora a tua vida através de mim. Então a gente realmente confessa a crucificação do meu ego. Os irmãos entendem a seriedade disso e a praticidade disso? Senhor, eu levo o meu ego à cruz,
os meus próprios sonhos, as minhas próprias vontades, o meu imediatismo, os meus milindres. Eu levo o meu ego à cruz, porque eu desejo, Senhor, que a tua vida se manifeste através de mim. Irmãos, por favor, que nós tenhamos essa convicção. A vida de Cristo em nós é o melhor para nós. Então é isso que significa o amor. Tá? O amor é uma vida de doação. Vamos lá? Doar o quê? Doar o nosso tempo. Doar a nossa atenção. Doar o nosso dinheiro. Então, quando a gente faz isso, são atos de amor. Porque a gente vai crucificando o nosso ego. E um dia, tudo vai ser devidamente recompensado. Então, qual era a primeira palavra do começo? Conversão. E quais são as consequências da conversão? O que o Senhor Jesus nos dá? Eu dou a vocês a minha vida. Vamos na sequência? Eu dou a minha vida, foi lá em João 10. João 14, eu dou a minha paz. João 15, eu dou a minha alegria. E João 17, eu dou o meu amor. Então que seja a nossa oração diária. Será que a gente pode estabelecer esse compromisso? Que seja a nossa oração diária aos pés do Senhor. Senhor Jesus, agora que eu pertenço a Ti, por misericórdia, por graça, encha-me da Tua vida, encha-me da Tua paz, encha-me da Tua alegria, encha-me do Teu amor. Senhor Jesus, eu estou indo aqui para o meu dia, estou indo para a escola, estou indo para o trabalho. Senhor Jesus, que através de mim se manifeste a Tua vida, que através de mim se manifeste a Tua paz, que através de mim se manifeste a Tua alegria, que através de mim se manifeste o Teu amor. E pode ter certeza que Ele vai colocar as pessoas na nossa vida, viu? A gente vai ver assim como sal e luz. O que significa ser sal da terra e luz do mundo? Significa ser mensageiros da sua vida, mensageiros da sua paz, mensageiros da sua alegria, mensageiros do seu amor. Então, que em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que isso seja realidade nas nossas vidas. Amém? Amém. Vamos orar. Aí, se alguém depois quiser colocar uma pergunta, tá? Vamos ter um ambiente, tá, gente? De abertura entre nós, tá? De franqueza. Se for de repente algo que eu tenho estudado a respeito, eu possa ajudar. Se não souber, falo, olha, não sei, vou procurar instâncias superiores, tá bom? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento bendito aos teus pés. Nós te agradecemos porque por tua graça o Senhor nos converteu. Amém. Nós te agradecemos porque o Senhor perdoou-nos de todos os nossos pecados e tomou a nossa vida para ti. Nós te agradecemos, Senhor, por tua vida em nossas vidas. E o nosso clamor, Senhor Jesus, é que a cada dia a tua vida se manifeste através de nós. Espírito Santo de Deus, pelo teu infinito poder, mantenha o nosso ego devidamente crucificado. Espírito Santo de Deus, por misericórdia, pelo teu poder, mantenha nosso ego devidamente crucificado. Senhor Jesus, nós todos aqui damos o nosso passo de fé. Entregamos diante do Senhor os nossos sonhos, os nossos medos, as nossas vontades, os nossos pensamentos, as nossas emoções, a nossa forma de enxergar o mundo, as pessoas e até mesmo a nós mesmos. Nós entregamos absolutamente tudo nas tuas mãos benditas. Senhor, opera com tua cruz.
e venha, Senhor, substituir pela tua vida ressurreta. Que apenas a tua vida se manifeste através de nós. Que através de nós se manifeste só os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas emoções, as tuas vontades, as tuas palavras, as tuas atitudes. Senhor Jesus, na autoridade do teu nome, que cada um desses jovens aqui sejam cheios, repletos da tua vida, repletos da tua paz, da tua tranquilidade, da tua segurança, da tua solidez, da tua lucidez, da tua tranquilidade, da tua serenidade, do teu equilíbrio, em nome do Senhor Jesus, que sejam realidades em todos nós. Senhor Jesus, encha-nos da tua alegria, que sejamos pessoas alegres, otimistas, bem-humoradas, que possamos enxergar todas as coisas com teu olhar. É claro, Senhor, que na hora de chegar a hora também de chorar por causa dos nossos pecados, chorar por causa da nossa miséria, chorar de indignação com tantas coisas que acontecem, sim, que haja sim um momento do choro, mas como diz a tua palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Senhor, que sejamos então cheios da tua alegria, cheios da tua vida, da tua paz, da tua alegria. E por fim, Senhor Jesus, é só um milagre, é só um milagre que tu és suficientemente poderoso de produzir em todos nós, por ti, Espírito Santo em quem nós habita, uma vida marcada pelo amor, marcada pela doação. Dê-nos graça, Senhor, de saber doar o nosso tempo, doar a nossa atenção, doar até mesmo o nosso dinheiro, doar as nossas vidas, porque incrivelmente é apenas quando nós nos doamos em teu nome, uma doação que é movida pelo teu amor, ironicamente, é assim e só assim que provaremos o que significa ser feliz. Ó Senhor, que haja em nós tais realidades, na autoridade do teu nome, que haja em nós tais realidades, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que toda obra do maligno contra a vida de cada um desses jovens caiam por terra, em nome do Senhor Jesus, que toda obra do inferno, em nome do Senhor Jesus, caia por terra, e que esses jovens tenham prosperidade e crescimento nos caminhos do Senhor. Jovens, em nome do Senhor Jesus, que vocês sejam cheios da vida de Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, nosso Deus e Pai. Amém e amém. Amém.